Olá, meus alunos, uma graça e paz especial a todos vocês. Sou Carlos Oliveira, diretor da Escola de Teologia Cristã Reformadores, a STEC-REF, e nesta oportunidade nós iremos apresentar mais uma aula do nosso curso de Capelania Cristã. Essa é a aula de número 3, e nesta aula nós iremos apresentar alguns exemplos bíblicos correspondentes a capelania cristã, ou seja, algumas passagens, alguns textos da palavra de Deus que nós podemos usar em referência à prática ou ao exercício da capelania cristã. Se você que já é nosso aluno e que você já tem o slide, acompanhe aí os exemplos no slide. Aproveite também para tirar dúvidas nos comentários, no nosso chat. Você já faz parte do nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de estudo. Você também pode tirar suas dúvidas por lá. Então, você que já é aluno do curso, ou não somente deste curso, mas dos demais cursos da nossa escola, aproveite a oportunidade para tirar suas dúvidas, estudar, fazer a leitura dos slides, para que você tenha um resultado maior e mais satisfatório no momento do exercício da atividade de capelão ou de capelã, ok? Você que ainda não é aluno nosso, que não recebeu os nossos slides, que não está aí com seu certificado já sendo emitido, com a credencial já sendo emitida, aproveite a oportunidade, entre em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo nós temos as informações, nosso site, nosso telefone, nossas redes sociais, e aproveite a oportunidade de estudar na escola STEC-REF, uma escola responsável, uma escola de ensino bíblico, uma escola que tem responsabilidade com relação ao ensino e, claro, ao ensino da palavra de Deus, ok? Então, nós vamos continuar a nossa aula de número 3. Nas duas primeiras aulas, nós falamos na aula de número 1 uma introdução acerca da história da capelania, né? Da importância e da relevância da capelania. Na aula de número 2, nós falamos acerca da ética na capelania, os requisitos fundamentais para o exercício da capelania de forma ética e de forma responsável, e também de legislação ao exercício da capelania cristã. E como bem disse, nesta aula de número 3, nós iremos tomar algumas referências bíblicas concernente à capelania cristã, ok? Então, aqui para a gente já dar continuidade ao nosso slide, nós temos aí passagens bíblicas e o ministério da capelania, ok? Então, nós vamos aqui falar um pouco acerca dessas referências. Referências essas que você pode aprofundar ainda mais estudando, tomando referências, vendo ou estudando esses versículos junto à sua Bíblia, comentários bíblicos que tratam do livro de referência, a concordâncias bíblicas, praticar uma hermenêutica séria, responsável, uma exegese séria e responsável, para que você tenha uma absorção maior daquilo que você está a estudar, ok? Então vamos ver aqui, vamos fazer a leitura juntos. A capelania cristã é fundamental nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. Ela serve como fonte primordial de orientação, inspiração e autoridade para o ministério do capelão. Nesta oportunidade, neste texto, vamos explorar algumas das principais passagens bíblicas que embasam o trabalho do capelão, destacando os princípios espirituais e éticos que são essenciais para o exercício desse ministério transformador. Ou seja, a capelania cristã, como o próprio nome diz, capelania cristã, ela deve ser respaldada, acima de tudo, nas Sagradas Escrituras. Se assim não fosse, não poderia ser capelania cristã. Logo, se nós termos a ciência de que a capelania cristã tem referências e respaldos
na palavra de Deus, nós temos a garantia e a tranquilidade de exercer este ministério, pois ele é embasado nas Sagradas Escrituras. Então, é importantíssimo que toda e qualquer ação com relação ao estudo da capelania cristã, ela deve ser, acima de tudo, embasada na palavra de Deus. Ela tem que corroborar com as Sagradas Escrituras. Ou seja, na capelania cristã deve ter o resultado daquilo que reverbera as Sagradas Escrituras. Então aqui nós temos a primeira passagem e você pode estudar aí, eu vou te dar total liberdade de estudar aí com os slides, com a sua Bíblia, com a sua tradução. Nós particularmente usamos a Almeida Revista Atualizada, né? Aquela sigla ARA. Geralmente nós fazemos uso dessa tradução ou em algumas ocasiões a Fiel, ACF, Almeida Corrigida Fiel. As mais recentes, que nós também utilizamos, é a Nova Almeida Atualizada, NAA. São algumas das traduções que nós privilegiamos na nossa leitura e no nosso estudo. Nessa ocasião, a leitura será na ARA, atualizada, ok? Lá em Mateus 25, capítulo 25, no versículo 31, vamos ver aqui, eu estou com a Bíblia aqui, eu não vou fazer toda a leitura, a gente vai fazer uma breve explicação para que você tenha autonomia de fazer o estudo. Mas lá em Mateus, capítulo de número 25, Mateus, capítulo de número 25, nos versículos 31 ao 46, que trata do grande julgamento, né? É muito interessante lá. Eu quero citar com mais ênfase alguns versículos, né? Que deve ser levado em consideração, né? Olha só aqui, ó. Eu vou ler não todo, mas eu vou ler alguns versículos para que você perceba a importância da capelania. Lá em Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46, você leia todo o texto, tá bom? Mas nesta oportunidade eu quero só ler alguns textos com você. Veja bem, ó, a partir do verso. Vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui o texto com vocês, porque eu quero fazer duas situações aqui. A partir do verso 31, nos diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Ele vai dizer o seguinte, veja bem, a partir daí. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por que ele vai fazer isso? Porque ele diz, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver-me. Esse versículo aqui já resume muito, ou já dá embasamento suficiente da importância da capelania cristã. Ele vai separar as ovelhas, os cabritos. E nesta leitura que nós fizemos, duas situações me chamam a atenção. Primeiro, quando estive enfermo, foi me visitar. E quando estava preso, foste me ver. É como se fosse a capelania cristã sendo aplicada em hospitais, em lugares da área da saúde e em presídios, detenções. Você consegue entender a importância da capelania? Então a capelania é isso. A capelania é visitar o enfermo na sua enfermidade. A capelania é visitar, é ver o preso, prestar assistência ao preso em sua necessidade, aqueles que querem essa assistência, que desejam, que necessitam dessa assistência.
Só que mesmo nessa pequena passagem da Bíblia, nós já temos a garantia de embasamento de que o exercício da capelania, ele é bíblico. E é por isso que é de extrema importância praticar a capelania. A capelania deveria de ser uma prática adotada por todos os cristãos, e não somente alguns, todos. Então, por isso é importante nós termos a capacidade de entender que a capelania, ela é bíblica. Porque senão, veja só o que acontece seguindo em frente. Agora inverteu a situação, olha só. É, a partir do verso vamos ver aqui a partir do verso 38. Vamos ver a partir do verso 38 apenas. E quando te vimos forasteiros, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Ou seja, quando a gente está fazendo ao próximo, o próprio Cristo está dizendo, quando você está fazendo a eles, vocês não estão fazendo somente a eles, vocês estão fazendo a mim. Percebe a importância e a gravidade e a exigência para o exercício da capelania? Porque se não for assim, olha só o que acontece. A partir do verso 41. Está escrito assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Lembra? À direita ficou as ovelhas, à esquerda ficou os cabritos. Ele vai dizer agora para quem está à esquerda. Aqueles que ficaram na esquerda, ele vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por que que ele está falando isso para os cabritos que ficaram à esquerda aqui no texto? Porque ele diz aqui, porque quando ele teve fome, não foi dado a ele algo de comer. Quando teve sede, não foi dado nada a beber. Quando era forasteiro, não hospedaram ele. Quando ele estava nu, não vestiram ele. Quando ele estava enfermo e preso, não foram vê-lo, não foram visitá-lo. Ou seja, percebe a gravidade de quando você não pratica isso? Aqueles que visitam, aqueles que dão a assistência, aqueles que dão suporte, o Senhor tem algo muito especial preparado para eles. Mas aqueles que negligenciam a importância da capelania, que é a prática de visitar, de assistir as pessoas, ele diz aqui, ó: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Esse pequeno trecho apenas, eu não precisaria nem seguir os demais. Por isso que eu vou dar autonomia para que você, nosso estudante, tenha autonomia de ler os textos. Mas somente esse aqui primeiro que nós observamos já dá total respaldo de que a capelania cristã não somente é bíblica, mas também deve ser praticada por todo aquele que professa Cristo. Nós falamos muito das questões pertinentes à legislação, aonde que eu devo ir, como que é a capelania hospitalar, a capelania militar, a capelania educacional, social, enfim, nós nos preocupamos com essas teorias e nos esquecemos, acima de tudo, que a capelania é bíblica e ela é algo que deve ser praticado por todos sem exceção. Porque quando eu pratico, quando eu vou visitar o enfermo, eu tenho um galardão. Quando eu faço aos pequenos, quando eu faço ao meu irmão, estou fazendo a Cristo. E logo eu estarei com ele, recebendo o prêmio. Mas quando eu negligencio, quando eu não dou a atenção devida a esta importante tarefa do cristão, ele nos diz aqui, não sou eu, Jesus disse isso: apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado ao diabo e aos seus anjos. Percebe aí a importância da capelania cristã? Seguindo adiante, como eu disse, eu vou dar autonomia para que vocês possam fazer os estudos dos demais versículos, mas vamos seguir aqui, ó. João, capítulo de número 13, João, capítulo de número 13,
E nos versículos 34 e 35, localize aí, nos diz o seguinte: João 13, 34, 35, nos diz: No novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor um com os outros. Ou seja, só quem vai visitar alguém que necessita é só quem ama. Só quem vai visitar alguém que precisa de uma assistência é só quem ama. Nas primeiras aulas, eu falei com vocês, nossos alunos aqui da Stack Ref, depois você assista novamente, que uma pessoa que vai trabalhar com pessoas, ele deve amar pessoas, senão ele não pode trabalhar com pessoas, ele tem que trabalhar com outra coisa, ele tem que atuar em outra coisa, mas não com pessoas. Para atuar com pessoas, eu devo amar pessoas. E o interessante é que o nosso Senhor nos diz, né, que nisto conhecerão todos que nós, ao amar o próximo, somos discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é somente ir à igreja. Ser discípulo de Cristo não é somente tomar a ceia. Ser discípulo de Cristo não é apenas seguir sacramentos ou mandamentos. Ser discípulo de Cristo, acima de tudo, é amar uns aos outros. Podemos ter todos os sermões possíveis, mas devemos amar, acima de tudo, uns aos outros, como o apóstolo nos diz, que mesmo que ele falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. Agora, ser amor não é ter amor ou praticar o amor não é passar a mão na cabeça. Amar é apontar o erro quando necessário. Amar é cuidar. Cuidar para que uma pessoa que você ama não faça algo errado, mesmo que para isso você tenha que discipliná-lo. Isso é amar. Porque melhor é este amor do que um beijo falso. Melhor é essa ferida aberta, mas com amor necessário, do que um beijo de falsidade, de traição. Amar, as pessoas confundem amar com ser bobo, com ser negligente, com ser como ser uma pessoa que abraça tudo e todos. Isso não é amor. Amor é tratar. E às vezes tratar requer atitudes rigorosas. O problema é que muitos da sociedade não têm condição de entender isso. Então, ser cristão, acima de tudo, é amar. Seguindo adiante, temos mais referências. Como eu disse, apenas uma explicação para que você entenda que a capelania cristã tem respaldo bíblico. O interessante é você estudar todas essas referências, faça sermões, estude, aplique-se na palavra de Deus. Mas se nós seguirmos aqui mais exemplos, nós temos mais exemplos. Vou fazer a leitura de todos eles para vocês. Filipenses, agora. Vamos lá em Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo de número 2. Muito conhecido esse texto. Capítulo de número 2, verso 3 e 4 de Filipenses. Capítulo 2, verso 3 e 4, que nos diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, a capelania não tem que, o capelão não tem que agir ou realizar a capelania por vaidade dele, jamais. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, lembra, eu falei em aulas passadas, ser capelão você não pode ter preconceito, seja com raça, poder econômico, crença, ideia, pensamento, enfim. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, a capelania, como eu já disse em aulas anteriores, você, na prática da capelania, você não pode nutrir esse sentimento de vaidade e nem de superioridade em função de haver uma pessoa necessitada diante de você. Você não pode negligenciar o fato, e é uma questão ética, falei na aula 2, a importância de ser ético, de estabelecer limites para não se sentir superior e muito menos se aproveitar da vulnerabilidade daquele que está sendo assistido por você. Seguindo adiante, Romanos, capítulo 12, tudo aqui na minha Bíblia aqui, ó. Romanos, capítulo 12, no verso 15.
Romanos 12, a partir, aqui nós vamos ler o verso 15. Romanos 12, 15 nos diz assim: Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Sabe o que significa isso daqui? Aliás, eu li aqui o 15:12, certo? Eu li o 15:12, não está aqui na referência. Mas sabe o que significa isso daqui? Isso daqui significa não ser duro com a pessoa que necessita, não ser arrogante, não ser prepotente, não ser autoritário, mas acima de tudo, nutrir a humildade. Romanos 15, verso 12. E Romanos 12, verso 15, que eu optei em colocar porque ele é mais interessante, nos diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muito conhecido. E eu já ouvi alguém dizer para mim que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, porque, segundo essa pessoa me disse, as pessoas não gostam do sucesso do outro. Eu acho que, na verdade, que quem não gosta do sucesso das pessoas é essa pessoa que me disse isso. Porque numa festa, todo mundo está alegre e você acaba se alegrando também. Mas nem todo, ou nem todos, vão estar com você no momento que você mais precisa. Nem todos. Se você estiver passando uma necessidade, infelizmente nem todos vão estar próximo a você. Esse é o diferencial do capelão, que o capelão está aí justamente para lhe prestar auxílio nesse momento, no momento de dor, no momento de perda, no momento de vulnerabilidade, no momento de necessidade, para que você consiga se levantar. Seguindo o Salmo 23, o Senhor fala ali sobre a questão do bom pastor, é uma passagem clássica, você conhece, né? Porque é um dos textos mais lidos, né, por todas as pessoas que são cristãs. Gálatas. Vamos para Gálatas. Lá em Gálatas, no capítulo de número 6. Gálatas, capítulo 6, no versículo de número 2. Gálatas 6, 2. Nos diz assim, olha só: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é a lei de Moisés, de Cristo. Cristo é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, resumindo toda a lei mosaica. Quando eu auxilio, quando eu estou atuando como capelão, eu estou partilhando a carga. Eu estou ajudando aquela pessoa a conseguir se levantar, porque às vezes está tão pesado que a pessoa não consegue se levantar. E eu estou ajudando ela a levar aquela carga. Vai vendo aí você, vai observando aí você que a capelania cristã ela tem respaldo bíblico. Nós estamos vendo aqui só textos que confirmam a prática da capelania cristã. Coríntios agora, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1. Tem muitas referências, eu apenas citei algumas que eu julgo mais interessantes, mais importantes. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Significa isso. Significa dizer que, por mais que estamos aqui estudando a capelania, quem vai realmente capacitar você a atuar como capelão é Deus, porque o consolo que ele nos consola é o mesmo consolo que nós consolamos aos outros. Então, a capelania é algo divino, a capelania é um ministério. Como um pastor é um ministério, como um presbítero, um diácono, é um ministério de grande importância. Você que quer atuar, você que está estudando aqui a capelania cristã conosco, deve se empenhar no estudo da prática da capelania, porque capelania, como eu também já disse em aulas passadas, não é simplesmente entregar um panfleto.
Existe toda uma estrutura. É a mesma coisa, por exemplo, se fazermos um curso aqui de discipulado. Não é somente ler alguns meros textos, mas precisa-se de todo um acompanhamento. Então, a capelania, você pode me perguntar, é baseada, é alicerçada na palavra de Deus? A resposta eu já te dei, com inúmeras referências bíblicas que corroboram com a prática da capelania cristã. Então, você que está estudando capelania aqui conosco, você que ainda não é aluno, não perca a oportunidade de se empenhar no estudo da capelania. Estudar capelania é uma necessidade de todos. Oxalá todos tivessem o interesse de estudar a capelania cristã e exercesse esse ministério tão importante para o cristianismo. Para nós resumirmos, um pequeno trecho que eu quero ler com vocês, as Escrituras Sagradas são um guia fundamental para o ministério da capelania cristã. E nós lemos aí os inúmeros versos corroborando essa tese. A palavra de Deus, ela oferece orientação sobre amor, serviço humilde, compaixão genuína, que devem se caracterizar o capelão. Ao estudar e meditar sobre essas passagens bíblicas, o capelão é fortalecido em sua fé e capacitado a desempenhar um papel transformador na vida daqueles que buscam servir através do ensinamento e do exemplo de Jesus Cristo, um dos princípios morais ensinados nas Escrituras. O capelão pode conduzir seu ministério com integridade, sabedoria, amor, refletindo luz do Evangelho em meio às inúmeras situações de desafio e necessidade. Isso significa dizer que ser capelão é dever ser sal na terra e luz para este mundo escuro. Essa é a nossa terceira aula. Nós temos muitas outras aulas ainda para serem apresentadas. Você que já é aluno, continue estudando, aguardando as próximas aulas para nós explicarmos os slides. Aqueles que terminaram em breve receberão o certificado e a credencial da capelania. E você que ainda não é aluno, que ainda não tem os slides, não tem o seu certificado e a sua credencial e deseja ser capelão cristão, entre em contato conosco na descrição aqui do vídeo e fale que deseja ter o curso de capelania, receber seu certificado, receber sua credencial, seu slide para você fazer a leitura quantas vezes for necessária daquilo que nós estamos apresentando aqui nessas aulas. Que Deus te abençoe, bons estudos e até a próxima aula.